O nosso segundo assunto que nós tratamos e que é de extrema importância é a microscopia óptica. Então eu tenho falado para vocês que a microscopia ela é o braço direito do biomédico, né? É esse equipamento que dará para vocês o suporte, as primeiras respostas sobre o que tem dentro de uma amostra biológica que nós vamos começar a analisar. Então nós vimos que a microscopia ela levou muito tempo, né? Desde o século XVI aí para ser desenvolvido, onde se começa a utilizar lentes rústicas ainda, microscópios com uma única lente, né? Depois o desenvolvimento de microscópio composto, onde eu já vou conjugar mais de uma lente e isso vai aumentar a minha amplificação do material que eu estou visualizando. Então, o uso da microscopia, ele essencialmente foi importante para que nós conseguíssemos entrar em contato com esse mundo invisível, né? Que é o mundo microscópico, que é o mundo dos micro-organismos, no qual nós estamos tratando aqui dentro dessa disciplina. Então, nós vimos que os microscópios eles foram inicialmente de forma rudimentar, depois desenvolve-se os microscópios compostos até chegar no microscópio que é o protótipo dos microscópios ópticos que nós utilizamos hoje em dia no nosso dia a dia de trabalho. Esses microscópios rústicos, né, inicialmente eles não traziam, como a gente já falou de biossegurança aqui, uma biossegurança, porque eu teria que aproximar muito aqui dos meus olhos, né, para visualizar, mas como nós vimos, isso aqui ainda era o rudimento, era o início da microscopia que nós temos atualmente. A microscopia que mais nós utilizamos no nosso dia a dia é a microscopia óptica de campo claro, né, já o microscópio composto, onde eu consigo visualizar nesse microscópio óptico diversas células bem pequenas, a partir aqui, como nós podemos ver, de 1 micrômetro até 10 nanômetros, eu consigo visualizar, que é onde estão os meus micro-organismos, né? Onde estão as células eucarióticas, onde estão as minhas bactérias, onde estão os meus micro-organismos, que é os quais nós vamos procurar nas nossas amostras biológicas. Então, esses microscópios, eles são bem mais refinados e é o que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. Nós conversamos e fizemos uma aula prática também mostrando para vocês a estrutura do microscópio. Então, vimos isso teoricamente e vimos isso na aula prática, visualizando cada parte, cada componente desse microscópio com a sua função. Nós vimos também que o microscópio composto, ele possui as lentes objetivas, né? E essas lentes objetivas, eu posso montar o meu microscópio, por exemplo, comprando as lentes. Então, a maioria dos nossos microscópios aí que nós vimos na aula prática, ela possui as lentes de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes. Né? Nós vimos aqui que alguns dessas objetivas, elas aproximam mais, então como a de 40 e a de 100 vezes, vão estar muito mais próximo da amostra biológica. E nós vimos que essas objetivas, como a de 40 e a de 100 vezes, elas literalmente encostam e por isso elas são retráteis. E por isso eu preciso usar aqui um meio, né, que direcione essa luz, que é o óleo de imersão. Então isso também nós vimos na aula teórica e vimos na prática como isso funciona. Essas são as imagens de um microscópio óptico comum, né, um composto. Essas aqui são as imagens que nós vimos que nós podemos obter. Então, essa primeira imagem é uma imagem de uma amostra biológica onde nós não temos coloração. Mas nós podemos fazer diversos tipos de coloração, dentre elas a coloração de Gram, onde essa coloração vai fazer com que eu visualize esse material com mais qualidade e, consequentemente, podendo determinar a morfologia desses micro-organismos, que nesse primeiro momento na nossa disciplina microbiologia básica, é essencial nós conhecermos a morfologia desse micro-organismo para conseguirmos fazer a sua identificação. Nós podemos ver também os fungos, que como nós conversamos, tem um determinado tipo de coloração e eu posso visualizá-los também no exame a fresco, ou seja, numa microscopia em que eu não utilizo coloração, ou eu posso utilizar uma coloração para que eu possa visualizar melhor essas estruturas fúngicas, que são os dois micro-organismos que nós vamos trabalhar aqui, as bactérias e os fungos.
Essas imagens aqui é a nossa aula prática, onde nós começamos a analisar determinados materiais. Então aqui nós utilizando aqui a objetiva, a ampliação de 40 vezes, onde nós vemos aqui uma estrutura fúngica, né? Então foi a primeira estrutura que nós vimos. Depois aumentando, amplificando, aproximando mais dessa amostra, uma amplificação de 100 vezes, de 400 vezes e de 1000 vezes, mais próximo que a gente consegue chegar nos nossos microscópios ópticos que nós temos no laboratório. Onde nós vimos que quando eu tenho uma amplificação aqui de 1000 vezes, eu já consigo ver essas estruturas do micro-organismo e, consequentemente, definir, através dessa estrutura, qual micro-organismo eu estou visualizando. Então, aqui nós estamos vendo estruturas fúngicas, como as hifas e como estruturas reprodutivas de um fungo. Essa amplificação, então, eu tenho que procurar em diversos campos, né? Então, procurar focar no ponto em que eu quero determinar qual é aquela estrutura que eu estou visualizando. Então, eu devo percorrer diversos campos e aqui você vê que o foco está em uma estrutura. Eu consigo definir agora essa estrutura aqui muito bem definida, né? E quando eu olhar todas as estruturas, conseguir chegar a definir qual é esse micro-organismo. Aqui uma outra área em que eu vou olhar mais aproximado, outra estrutura para que eu consiga definir. E assim eu vou percorrendo a minha lâmina vendo essas estruturas, né? Então eu foco num ponto onde eu quero avaliar a presença dessas estruturas. Então essas imagens aqui são imagens e ficaram bem legais, né? Imagens da nossa aula prática, onde a gente pode ver a estrutura de um fungo, a estrutura reprodutiva de um fungo. O que nós vemos no nosso dia a dia, nas nossas lâminas, eu tenho que comparar com o que tem na literatura, né? Os desenhos didáticos que estão lá no livro, e aí a gente consegue chegar aqui à determinação, pelo menos, do gênero de um micro-organismo, quando eu olho no microscópio essa estrutura e comparo com a estrutura do grupo de micro-organismo ou do gênero que esse micro-organismo apresenta. E aí eu vou olhando essas estruturas e vou ver nos quais eles se encaixam perfeitamente. E assim, morfologicamente, eu consigo definir qual é esse micro-organismo. Nós vimos que, além da microscopia óptica, nós temos outros tipos de microscopia, né, que não é muito comum na nossa prática laboratorial do dia a dia, mas que nós precisamos entender que eles existem e que terão uma funcionalidade na área de pesquisa ou mesmo dentro de laboratórios que precisem de análises mais sofisticadas. Nós vimos que nós temos um microscópio de fluorescência, que ele é semelhante ao microscópio óptico, só que é um microscópio, vamos dizer assim, mais equipado, né? E tem uma ótica diferenciada, onde eu tenho a presença de filtros, onde eu posso utilizar colorações ou colorações fluorescentes para que eu possa visualizar o meu objeto de estudo com maior facilidade, como nós vemos aqui nessas células, onde nós usamos fluorocromos, usamos corantes fluorescentes e eu consigo definir perfeitamente as estruturas, como o núcleo, como o citoesqueleto da célula. Então isso é quando eu quero fazer uma análise um pouco mais aprimorada. Microscopia de fluorescência, né, onde a gente vê as bactérias, né, aqui é um artigo que foi publicado, mostrando que eu posso usar diversos tipos de corante, por exemplo, aqui nessa imagem, para definir se os micro-organismos, no caso aqui as bactérias, estão vivas ou mortas. Isso nós vimos com mais enfoque em sala de aula. Microscopia de fluorescente obtida quando coramos uma estrutura e estrutura fúngica, né? Então nós vimos que eu preciso definir morfologicamente. Então eu posso dizer que aqui é um fungo porque eu vejo a presença de uma levedura, né, com uma gemulação ou com um brotamento. Então é através da morfologia desse micro-organismo que eu vou definir qual é o grupo de micro-organismo que eu estou visualizando. Então aqui é um fungo por causa da sua morfologia peculiar, fungo leveduriforme. Nós temos outros tipos de microscopia, né, que é mais aprimorada, que nós vamos visualizar ainda isso um pouco mais próximo ainda, com microscopia eletrônica de varredura, onde agora eu vou usar feixes de elétron, né, para construir imagens através de softwares, imagens bem aprimoradas, inclusive imagens bem detalhadas da superfície desse micro-organismo.
Então nós vimos que quando eu digo, por exemplo, que eu tenho aqui um Diplococcus, por exemplo, na microscopia óptica, às vezes é complicado de eu visualizar isso, a não ser que eu faça uma boa coloração ou que o micro-organismo seja um pouco maior para que eu consiga visualizar. Mas aqui nós vemos, através da microscopia eletrônica de varredura, a superfície, né, as estruturas que compõem, que fazem parte desse micro-organismo de forma superficialmente. Então eu posso definir perfeitamente aqui que eu tenho duas células em divisão agrupada no arranjo que nós chamamos de Diplococcus. Então eu consigo ver perfeitamente, inclusive coisas que estão aqui na superfície dessa célula. Então é uma microscopia muito mais aprimorada, que eu visualizo a superfície do micro-organismo. Aqui é mais aproximado ainda, né? Então isso aqui, por exemplo, dificilmente eu consigo ver na microscopia óptica. Então isso aqui é de onde saiu as gêmulas, né? Ou as leveduras filhas, de onde foram soltas. Então eu consigo ver, inclusive, essas cicatrizes de onde foram desenvolvidas as leveduras filhas. Então vejo como eu consigo ver a superfície, eu consigo definir de onde saíram essas novas leveduras. Então aqui eu vejo leveduras que já se reproduziram várias vezes, deixando na superfície da levedura mãe a cicatriz de onde se formou a levedura filha. A microscopia de varredura eu vejo ela em preto e branco, mas nada impede que em um software, um programa, eu posso colorir, né? Então aqui eu vejo colorida de forma artificialmente, vejo o quão bonito fica essa imagem aqui. E lógico, morfologia novamente aqui está explícita, né? Então nós não dá para confundir esse micro-organismo com outro micro-organismo. Outro microscópio é a microscopia eletrônica de transmissão, né? Então ele também leva em consideração a emissão de elétrons sobre uma amostra corada com material eletrodenso como chumbo, por exemplo. Nessa microscopia o processamento da amostra ela é longo, né? E tem vários passo a passo, né? Tem que preparar uma amostra de qualidade para que eu possa visualizar aqui dentro desse equipamento, que como nós vemos é um equipamento bem sofisticado, um equipamento grande, que toma conta quase de toda uma sala. O objetivo dessa microscopia é visualizar, diferentemente da microscopia eletrônica de varredura, é verificar os conteúdos internos da célula, né? Então aqui nós vemos, então, esse material ele é embebido em determinadas resinas. Vou voltar um pouquinho aqui só para a gente ver. Então ele é inserido dentro de uma resina, onde está o material aqui presente. São feitos esses cortes que são colocados em grades e colocados aqui dentro do microscópio para que sejam analisados. Esses cortes lá no ultramicrótomo vão permitir que nós visualizemos dentro da célula, né? Inclusive as estruturas internas, organelas internas de uma determinada célula, onde nós conseguimos ver a presença de estruturas, né, dos envoltórios celulares como membrana e parede celular. Então eu estou vendo, eu consigo definir. Então quando eu digo, por exemplo, que uma bactéria ela é gram positiva ou gram negativa, isso refere-se à sua parede celular. E essa parede celular, eu sei como ela é constituída justamente de estudos utilizando essa microscopia que nós estamos vendo aqui, que é a microscopia eletrônica de transmissão. Aqui é a microscopia de um fungo, né? Então nós já conseguimos ver também as suas estruturas internas, os envoltórios celulares como a membrana, a parede celular, a presença de núcleo. Então essa microscopia ela permite eu visualizar dentro da célula. Eu posso visualizar também estruturas, organelas, como por exemplo a mitocôndria, né? Então eu posso aproximar muito essa minha análise aqui, chegando ao nível de avaliar, por exemplo, uma mitocôndria. Então, quando a gente vê nos livros muito bem definido como as estruturas de uma mitocôndria, essa definição que está no livro, ela vem realmente de estudos da microscopia, de microscopias aprimoradas como a microscopia eletrônica de transmissão. Então, esse foi o segundo